Olá, eu sou Gabriela Strotinski e começo agora a sabatina com os candidatos a deputado federal pela cidade de Sinop. Essa atividade é realizada pelo curso de jornalismo da Faculdade FACIP e nessa edição contamos com a participação dos professores do curso de jornalismo Débora Lucas e Clemerson Mendes. Gostaríamos de lembrar que a entrevista terá duração de 30 minutos. O entrevistado de hoje é Feliciano Azuaga, que é candidato pelo Partido Novo. Feliciano tem 37 anos, é economista e professor da Universidade do Estado de Mato Grosso, campus de Sinop. Uma de suas principais propostas é incentivar o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Feliciano, obrigada pela sua presença e eu inicio te perguntando por que decidiu ser deputado federal. Primeiro, queria agradecer o convite. Eu acho que nesse momento de decisão sobre o futuro do país, é importante a gente vir para um debate de propostas. Eu acho que essa iniciativa, Gabriela, de trazer propostas, soluções para os problemas reais do Brasil, eu acho que é qualificar o debate político. Eu acho que a primeira coisa importante é essa. E por que decidi ser candidato? Porque eu saí da minha vida de professor universitário, doutor, recém-doutor, e com uma vida praticamente tranquila. Eu acho que são 3 motivos principais. O primeiro motivo é que simplesmente eu estou insatisfeito com um ambiente caótico, principalmente o ambiente político. A gente mudou a discussão política das páginas de problemas do país para as páginas policiais. Então, esse ambiente que onde a gente vê serviços públicos de péssima qualidade, indicadores educacionais no Brasil, gente sendo lanterna no indicador, por exemplo, o indicador do PISA, isso já me trazia aquela insatisfação e aquela sensação de fracasso como sociedade. O primeiro aspecto foi esse. O segundo motivo é que eu não me vejo mais representado pelos partidos tradicionais. Eu não consigo olhar para uma legenda, que praticamente os partidos hoje não são partidos ideológicos, são legendas de aluguel. Eu não consigo me ver representado por um partido ou por algum grupo político específico. Então, essa sensação de frustração e de problema na representatividade é o segundo aspecto. E o terceiro, a gente vive numa era de redes sociais, onde todo mundo quer dar opinião. Você deve acompanhar muito isso, eu acho que essa questão. E a gente vive numa época de militância de sofá. Então é muito fácil a gente fazer textão, postar no Facebook, contar as curtidas e cada um cuida da sua vida e ninguém se dispõe a se colocar à disposição, a tentar participar da vida política. E esse terceiro motivo eu falo para minha esposa, né? Falo, reclamar é fácil. O difícil é você se colocar à disposição e poder contribuir no momento. Eu acho que chegou esse momento e eu estou me colocando à disposição. Candidato, mais uma vez, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Quem o conhece, né, sabe que além de economista, o senhor tem um pezinho ali na parte da tecnologia, né? Todas essas questões. Dentro da Câmara dos Deputados tem as comissões permanentes, né? E uma delas é a Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação. Como que o senhor vê a atuação desta comissão na Câmara? Se entrar, vai pleitear uma vaguinha lá? E tem alguma proposta para apresentar lá? Então, essa questão sobre a participação nas comissões, basicamente é importante ressaltar o trabalho do deputado federal, que é fiscalização, legislar, é criar estruturas institucionais para que o país funcione e alcance objetivos de melhora da qualidade de vida da população. Quando a gente fala sobre ciência e tecnologia, a minha perspectiva hoje é que existe um aparelhamento muito grande, tanto nas comissões quanto nos órgãos do governo federal. Se a gente observa hoje como funciona MCTI, o Ministério, o CNPq, a CAPES, praticamente é uma subdivisão de alguns partidos de apoio da base parlamentar. A gente pode até observar que quando acontecem os cortes lineares de orçamento, esses cortes vêm de forma horizontal, atingindo essas pastas de forma direta. A gente acabou de ter praticamente quase um corte de bolsas para 2019 nas bolsas de produção científica. Então, o trabalho da comissão é extremamente relevante. Eu gostaria sim de participar dessa comissão, porque eles são definidas políticas de inovação, propriedade intelectual, fomento a startups. Então, boa parte do nosso futuro da economia, da educação e da geração de ciência e tecnologia passa por essa comissão. Mas existe um aparelhamento muito grande e basicamente o que eu vejo hoje é acaba sendo uma distorção da finalidade para a qual ela foi criada. E o que o senhor pensa que poderia fazer, se eleito, então, para trabalhar em prol desse incentivo para a ciência e para a tecnologia? Acho que a diretriz básica, eu como professor vinculado à área de educação, eu tenho como uma diretriz básica da campanha criar um ambiente para que as pessoas consigam desenvolver seu potencial. Então, você criar formas, ferramentas, instrumentos para as pessoas desenvolverem o potencial, acho que é o objetivo principal de uma instituição de ensino, do governo e principalmente do legislativo. Quando a gente observa
hoje no Brasil, por exemplo, só vou dar um exemplo de como as coisas não funcionam. A burocracia, o aparelhamento destruíram a nossa estrutura de criar conhecimento. Eu era diretor de uma área de inovação da universidade. Se eu lançar hoje uma inovação tecnológica e buscar fazer o registro no INPI, que é o órgão que protege as patentes e marcas e propriedade intelectual, eu vou ter uma resposta do governo sobre a proteção daqui a 7 anos. Eu tenho um backlog de 7 anos. Só para você ter uma ideia, o ano passado, o Brasil licenciou o telefone de flip, que foi lançado há 8 anos atrás. Então, a gente tem problemas institucionais. Então, as minhas propostas para a ciência e tecnologia é redução da burocracia, tornar as regras mais transparentes, se você conseguir unificar bases de informação. A gente não pode ter o órgão, que é o INPI, que trabalha com proteção intelectual e inovação com arquivos de papel, ou sistemas que não são integrados, ou instituições que estão sobrepostas e não têm políticas conjuntas. Então a gente precisa otimizar o uso do recurso público e reduzir a burocracia e tornar o ambiente mais propenso para que isso ocorra de verdade. Só para dar um exemplo, universidades públicas, se eu chegar hoje com R$1 milhão, o Feliciano, doador, uma pessoa que quer fazer uma parceria com uma universidade pública, eu não tenho instrumento legal para doar o dinheiro, as piadas. Se eu, pessoa física, quiser doar R$1 milhão para uma universidade federal, eu não consigo. Eu tenho que ter a interveniência de uma fundação, de uma UCIP. É uma burocracia que vai demorar 1 ano, 1 ano e meio. Então, assim, as coisas não estão funcionando. Existem muitas distorções. E impede o avanço da ciência e tecnologia no país. Então, o senhor, estando como deputado, se tiver essa oportunidade, qual seria a sua ação, os seus primeiros passos nesse sentido? Primeiro, dar segurança jurídica. As empresas, as instituições de ensino, elas não têm segurança jurídica. Você tem que simplificar a legislação. Quando eu pego o novo marco de regulação de ciência, tecnologia e inovação do Brasil, de 2016, lançou o novo marco de 2016, alterando 9 legislações federais. Só que a regulamentação só saiu 1 ano e meio depois. E quando você vai ler a regulamentação, todo mundo fala assim, eu não tenho ideia como isso vai funcionar na prática. E o pior de tudo, muitas das instituições que querem fazer projetos novos, parcerias, ficam falando assim, eu tenho uma insegurança jurídica, eu não quero tomar uma multa do TCU, do TCE, eu vou esperar a jurisprudência da legislação. Então nós temos uma legislação atrasada, burocratizada, e quando melhora a parte institucional, ela não fica muito operacional, e as pessoas têm essa dificuldade. Então tornar a legislação e o ambiente mais seguro e mais simples para que ocorra investimentos nessa área. Feliciano, pegando a onda em cima do que a Vera te perguntou, é interessante, né, que a gente conheça as iniciativas dos candidatos, estando eleitos e em ação lá em Brasília, mas a gente tem um outro fator que é importantíssimo dentro dessa equação, que é o diálogo, né? Porque juntamente com o senhor caso eleito, vai ter mais 512 colegas. Com certeza, né? Como é que vai ser o diálogo? Porque a gente sabe que tudo isso é articulação política, muita coisa, infelizmente, é conseguido ou não na forma de compensações. Como que o senhor vai trabalhar para convencer, né, parte desses colegas, pelo menos uns 308, né, que é para dar a maioria absoluta ali na Câmara, de que essas propostas do senhor podem ser colocadas em atividade, em ação? Acho que o diálogo é uma das características principais, acho que, de um legislador. Essa questão de poder conversar, não dá para a gente, com uma bancada pequena, tentar impor determinadas alterações de legislação ou criar instituições mais modernas para as pautas que eu estou defendendo. Mas está claro também que é necessário essa conversa, mas o que a gente aponta sempre não dá para atuar da forma como as coisas são feitas hoje no país. Hoje, basicamente, não é nada discutido, não é nada feito na base do diálogo, na conversa, com objetivos mais institucionais. Hoje, basicamente, o que eu vejo existe uma grande troca de favores que tem foco sempre à próxima eleição. Então, só para pegar um exemplo, o MCTI hoje está dividido entre 3 partidos. Não houve pauta programática ali para você fazer divisão dos setores importantes para o ensino superior, para a pós-graduação no Brasil. Simplesmente foi uma parte para um partido X, um partido Y, um partido tal. O que o novo tem como diretriz é ter sempre uma diretriz de pensar no longo prazo. Você apresentando boas pautas, fazendo articulação com aqueles grupos, tanto o grupo do Centrão ou partidos mais alinhados com as diretrizes do Novo, você começar a fazer aglutinação de setores dentro da Câmara Federal que possam dar uma força legislativa. Não adianta também eu tentar achar que eu vou convencer o espectro contrário, que por questões ideológicas vão ser contrárias às iniciativas do Novo, porque eu vou estar simplesmente desperdiçando energia e não vou convencer quem está no espectro
oposto. Então, a minha estratégia de convencimento é focar naqueles grupos que demandam pautas, porque esses grupos também vão levar essas pautas para os seus nichos eleitorais e vão acabar ganhando também uma certa visibilidade, uma certa empatia com públicos que vão ser afetados por essas pautas. Então, é isso que a gente atua. Grupos que precisam de pautas e articulação. Só para dar um exemplo, tem um vereador do Novo lá em Belo Horizonte, o Matheus Simões, ele fala: existe falta dentro do legislativo brasileiro de boas pautas. Se você começa a apresentar propostas mais aderentes para a sociedade, que geram impacto na sociedade, automaticamente os grupos começam a se articular em torno das pautas. Hoje, basicamente, a gente tem que evitar esse paternalismo, essa troca de favores. É assim que eu penso em fazer a articulação dentro do Congresso Nacional. Vindo o senhor do ambiente universitário, eu gostaria de saber qual é o seu olhar para a educação básica. O senhor está falando da importância de propostas de fundamento, né? Então eu gostaria de saber qual é a sua visão da educação básica e o que o senhor poderia fazer se eleito pela educação básica. Então, educação básica, eu sou do ensino superior, tenho vínculo com trabalho sempre em pós-graduação e na graduação. Mas se a gente pegar todas as evidências empíricas aí de estudos sobre melhora da qualidade de vida das pessoas, boa parte disso advém de investimentos em educação básica. Você corrige as distorções que começam na qualidade da educação, você elimina gaps educacionais, mas quanto mais cedo você faz esse investimento em educação, melhores são os resultados para a vida acadêmica e para a vida profissional das crianças. Então, por isso que eu foco em educação básica. Quando eu olho o cenário, é triste. Porque quando eu vou visitar uma escola no interior de casa e vejo que as crianças têm uma péssima alimentação, não têm acompanhamento médico, não têm identificação do nível de aprendizagem, eu já consigo observar que o futuro dela está comprometido, porque ela vai ter problemas cognitivos, vai ter problema de aprendizagem, de conteúdo, e vai ter dificuldade de entrar no ensino superior e ter uma boa produtividade na área profissional. O cenário é muito triste. Saiu o resultado do SAEB recentemente, Sistema de Avaliação da Educação Básica. A gente pega os dados do ensino médio no Brasil, é vergonhoso. De cada 10 alunos no Brasil, a gente tem 7 alunos que não sabem operações básicas de matemática. Os alunos, praticamente 73%, são analfabetos funcionais. Eles não conseguem entender sentenças simples. Aí eu vou pegar a comparação internacional, que é o teste de PISA, que é o teste mais famoso para literatura, para ciências e matemática. Dos 71 países que participam das avaliações, o Brasil é posição 63, 65, 69. A gente não consegue avançar nos últimos 20 anos. E isso se reflete nos 3 milhões de desempregados, a gente se reflete no 1/3 de jovens até 25 anos que não encontram emprego, e a gente vê essa dificuldade da educação quando as pessoas que não têm emprego vão começar a trabalhar em bico. A alimentação hoje virou o maior bico do brasileiro porque ele não tem formação educacional e formação técnica para desenvolver ações de trabalho durante a vida adulta. Então, por isso que o foco da minha pauta não é tanto ensino superior, é melhorar a qualidade da educação básica brasileira, que é uma das nossas vergonhas nacionais. E nesse panorama que o senhor nos apresentou, o que o senhor, se eleito, poderia fazer? Por exemplo, uma coisa bem interessante é capacitação constante de formação de professores. Então, eu sou um professor do ensino superior, mas eu era um bacharel, um economista de banco que virei professor, eu não tive formação pedagógica. Se a gente pega até os próprios currículos hoje de formação de professores no Brasil, a boa parte do currículo se concentra em material teórico e não se concentra em prática pedagógica. Então, se a gente pega as melhores experiências do mundo, aí, Hong Kong, Singapura, China, os países do norte da Europa, você observa o foco em capacitação docente contínua. Tá? Não é porque eu fiz um doutorado e parei de estudar a minha vida, fiz uma pós-graduação, parei de estudar. Você criar políticas de avaliação constante do nível de aprendizagem de crianças e jovens. Então, assim, eu tenho algumas políticas e avaliação se os programas estão tendo impacto ou não necessário. Então, a gente tem vários programas sociais que são para impactar educação e eu não consigo saber, porque nunca foi avaliado se esse programa tem ou não resultado. Mas são programas que consomem alguns bilhões de reais. E, às vezes, iniciativas mais baratas têm um maior impacto, só que a gente não consegue saber, porque a gente nem consegue, no Brasil, fazer avaliação. Tá? Existem inúmeras evidências no mundo, a gente pode também não inventar a roda, observar o que funcionou em alguns estados no Brasil, municípios do Nordeste têm experiências fantásticas no interior de São Paulo, e expandir isso para todo o país.
A Faculdade FACIP, por meio do curso de jornalismo, está organizando a sabatina com os candidatos a deputado federal pelo município de Sinop. E hoje recebemos aqui o candidato pelo Partido Novo, Feliciano Azuaga. Feliciano, anteriormente você disse que teu foco enquanto deputado será mais na educação básica. Mas enquanto doutor, né, professor de uma instituição de ensino superior, como é que você avalia hoje a atual situação do ensino superior e da pesquisa? O ensino superior eu também tenho eu sou sempre bem crítico à educação no Brasil. A gente gosta de ser sempre um pouco saudosista com o nosso país, mas quando a gente compara com a experiência internacional e os indicadores internacionais, também a gente não está numa situação muito boa. Qualquer índice internacional de ensino superior, de ensino de universidades, a gente não tem uma universidade brasileira entre as 100 melhores do mundo. A gente tem uma baixa entrada em programas de internacionalização. Nós temos pouca publicação de boa qualidade em periódicos internacionais. Então, quando eu olho pesquisa e graduação, eu aponto novamente o problema de qualidade. Eu sou crítico com o meu próprio segmento, que eu acho que a universidade brasileira tem que se modernizar. A gente está passando por algumas transformações, uma transformação de demografia, o perfil dos alunos no ensino superior está mudando. Então, a universidade hoje não é a única fonte de acesso à informação. O papel da universidade está com uma espécie de um mentor, de trilha de aprendizagem. Nós estamos passando por um processo de transição também econômica. A economia está mudando, a gente está tendo agora a chegada dos chineses no Mato Grosso, em diversos segmentos, segmento educacional, na infraestrutura. E a gente também está passando por um problema de financiamento no ensino superior, principalmente no público. Então, eu acho e eu acredito que o ensino superior no Brasil, a gente tem que atacar 3 frentes. Melhor da qualidade, seguir os padrões internacionais, internacionalização, captação de recurso, pesquisa de alta performance. Segundo ponto, a gente tem que se adaptar com essa nova geração que está chegando, essa geração hoje que aprende com N formas de acesso a conteúdo, EAD, ensino à distância, ensino semipresencial, semipresencial, cursos mais curtos, cursos noturnos para atender a demanda de quem trabalha. E um aspecto principal, entender que parceria, entender esse novo cenário econômico de Mato Grosso para atender demandas locais. Não tem lógica num estado tão rico como Mato Grosso, em recursos naturais e agronegócio, a gente ter 21 cursos de direito. Não tem lógica a gente estar num bioma amazônico, no Cerrado, no Pantanal, e a gente não tem um grande centro de referência para a criação de fármacos ou produtos que originem dessas regiões. Então a gente tem que, acho que, repensar o ensino superior e deixar as discussões ideológicas lá do século passado de lado e focar na melhora, na qualidade também no ensino superior. Eu sempre fui crítico, eu apanho muito na minha instituição, mas eu acho que é uma forma também do ensino superior sobreviver, tá, pelo que está acontecendo no mundo atualmente. Quero pegar carona nessa questão do ensino superior, porque o que a gente, infelizmente, não é só coisa de Mato Grosso, em todas as universidades públicas do Brasil, a gente virou comum a greve. Um ano que não tem greve é que é um ponto fora da curva, as pessoas até estranham. Nossa, não teve greve, né? Não teve greve esse ano. Eu queria saber como o senhor vai fazer para fiscalizar, né, para ficar cobrando, ficar no pé do executivo para que essas coisas não aconteçam. E também eu queria saber a sua posição sobre a forte militância que sempre acaba predominando dentro das universidades públicas. Tá, então, inicialmente sobre greve. Greve é um direito constitucional da legislação trabalhista. Esse é um direito, os grupos como corporações têm direito a defender os seus direitos ou barganhar novos direitos, novo suporte. A questão financeira é muito incisiva aqui no nosso estado e no Brasil todo. Em relação à greve, eu tenho um ponto crítico que a gente quer discutir o direito de greve, não o direito de greve, mas eu quero discutir a questão do financiamento, a dificuldade financeira do Estado em financiar as instituições públicas ou a União, mas eu tenho também que dar alternativas. O detalhe virou uma discussão de surdos hoje. Eu cobro o governo recursos financeiros, mas ao mesmo tempo eu não aceito discutir alternativas financeiras de financiamento da universidade, com parcerias, financiamento, comunidade alumni, captação de recursos de fundos, projetos de impacto social, que existe muito recurso. Nessa área de startup, tecnologia, tem muito recurso, mas
Se eu não destravar a universidade, se eu não mudar a questão ideológica, eu já vou entrar no ponto, a gente não tem acesso a essas outras fontes de financiamento e fica dependendo apenas do Estado. A gente sabe que o Estado tem um grave problema de financiamento hoje em dia. Então, a gente vai fazer a barganha, mas a barganha também vem da saúde, vem da segurança pública, a sociedade também tem as suas demandas. Então, se a gente não mudar o aspecto ideológico, a gente não consegue avançar. Então, greve virou uma discussão de surdos. Eu acho que o direito de greve é válido, é importante a gente ressaltar isso, mas tem que ter diálogo. E não dois grupos antagônicos nem tentando discutir para avançar. Sobre a questão ideológica, ela é muito pesada ainda na Universidade Pública Brasileira. Eu sou professor de teoria econômica, né? Minha formação em mestrado e doutorado é em economia. Mas o que eu vejo é que é uma discussão que, na minha área, economia, é uma discussão que acabou há 40 anos. Mas essa discussão ela é muito pesada em alguns departamentos ainda por aspectos ideológicos. São mais departamentos que estão vinculados a partidos políticos de esquerda ou de extrema esquerda. Mas ela está perdendo força. Eu lembro 20 anos atrás como era um departamento de economia. E quando eu comparo hoje como que é um departamento de economia, ou no geral uma universidade, ela é muito mais aberta a uma discussão. Ela está muito mais plural do que foi no passado. Eu acho que isso é um problema para a universidade no momento que ela trava discussões reais. Eu saio da discussão acadêmica de esquerda a direita, de um marxismo que já ficou no século passado, e eu tenho que debater hoje falta de internet, eu tenho que debater hoje entrada no mercado de trabalho, eu tenho que debater hoje formação profissional. Essas são discussões reais. Eu tenho que sair um pouco desse mundo de metáforas que a ideologia se segura muito, de lutar contra o capital, contra as elites, esse monte de metáfora, e lutar contra uma internet ausente no Mato Grosso, uma falta de infraestrutura, um aluno que sai de uma universidade e não consegue um posto no mercado de trabalho. Eu acho que a gente tem que trazer essa discussão para a realidade. E isso, a ideologia extremada acaba atrapalhando as nossas instituições. Ok. O senhor é economista e uma das suas propostas é fomentar programas que melhorem o ambiente competitivo, né? E que acordos bilaterais. Eu queria entender um pouco mais dessas suas propostas de acordos bilaterais e fomento ao ambiente competitivo. Então, são duas pautas. A primeira pauta de tornar um ambiente competitivo, tornar um ambiente mais simples e mais amigável para quem empreender. A gente tenta abrir uma empresa no Brasil, é um caos. Você tem que ir em alguns órgãos, é alvará, é taxa, você vai na prefeitura, na mesma prefeitura você tem que visitar 4, 5 órgãos, você vai construir uma casa ou abrir um estabelecimento comercial, você tem que provar para a própria prefeitura que você pagou uma taxa para ela mesma de um lado da rua, atravessar para provar para ela, porque ela não tem integração de sistemas. Então, o resumo é um conjunto de propostas. Você unificar bases de informações, para que eu preciso provar várias vezes para o mesmo governo que eu estou fazendo ações em órgãos diferentes. Tornar mais claro e mais simples o nosso sistema tributário. A gente no Brasil tem que tenta explicar para um estrangeiro que você tem que pagar um escritório só para cuidar dos seus impostos e de papel. Que eu tenho uma regra de ICMS para cada estado e dentro do estado eu tenho uma regra de ICMS para cada produto. E ainda dentro do mesmo produto, às vezes o governo dá isenções tributárias diferentes para cada empresa. Então a gente tem complexidade tributária, a gente tem excesso de burocracia, a gente tem morosidade e quando ainda a pessoa quer empreender e precisa ainda de alvarás, licença ambiental, eu não tenho nem previsibilidade de quando e se eu vou conseguir. Por exemplo, e resumindo, de todo o faturamento da empresa, você tem um sócio que nunca presta na sua empresa, que é o governo. Então você tem lá um faturamento de 100 mil ano, aí você está passando 30 mil em tributação, e qual que é o seu retorno? Você tem que ter segurança privada, você tem que ter saúde privada, alguma coisa não funciona. Então tornar um ambiente mais simples, tá? E com propostas de digitalização do governo. Por que a gente usa papel? Tenta explicar para uma pessoa de outro lugar do mundo que você paga no Brasil para provar que você é você num cartório. Para que um carimbo numa CPR agrícola custa R$ 1.400? Um carimbo. Você não está comprando nada. Alguém está carimbando, dando um visto, ele te cobra 1.400. Então, esse é o aspecto de tornar um ambiente amigável para quem quer gerar emprego, para quem quer empreender. A segunda pergunta, nós vivemos num estado exportador de commodities, é o que gera receita, é o que tornou essa região aqui um ícone no mundo inteiro em relação ao crescimento rápido da economia. Aí, quando eu olho o histórico no Brasil, dos últimos 20 anos, nós fizemos acordos bilaterais com 3 países. Bilaterais. Só para pegar um exemplo, nosso vizinho Chile fez com 44. Nosso parceiro Paraguai fez mais de 2 dezenas. A Ásia está se integrando com a América do Norte.
Alguns países da América do Sul estão se pegando com a Europa. Você tem acesso a produtos mais baratos e abre o mercado para o produto agrícola. Aí quando um exportador de frango de Lucas do Rio Verde quer exportar para a Europa, ele tem barreira tributária, ele tem burocracia, ele tem bitributação, ele tem uma série de barreiras que não foram eliminadas ainda porque a gente não tem uma cultura de exportação. Então, quando eu falo que o Brasil tem que se abrir para o mundo, a gente tem que pensar no que a gente pode expandir nosso mercado e o que a gente pode acessar. Por que eu tenho que pagar um computador 4 vezes mais caro aqui no Brasil do que é vendido no resto do mundo? Daqui, quando eu quero ter um equipamento eletrônico bom, eu tenho que trazer do Paraguai escondido. Então, essas coisas a gente não pode aceitar, isso não é normal. Eu comprar um carro de 80 mil, que é um carro de estudante nos Estados Unidos, ou todo mundo ter acesso a computador, que aqui é uma coisa de luxo você ter um computador com uma internet que presta. Então, é para isso que eu falo, que nós temos que ter acordos. Volta àquela questão do diálogo. A gente perdeu a capacidade de dialogar no mundo. O Brasil começou a reduzir o seu papel de importância e de capacidade de dialogar. Então, a gente tem que recuperar isso, e acordos bilaterais é uma possibilidade. Fora a questão de parceria de universidade. A gente não recebe aluno do exterior e não manda aluno para o exterior. A gente fez um super programa que era o Ciência Sem Fronteiras, mandamos 16 mil alunos para o exterior. Hoje, a China tem 1 milhão de alunos no exterior. E eles tinham renda per capita 10 vezes menor que a nossa, em 1980. Hoje eles ultrapassaram a gente em renda per capita. Então a gente tem que rever essas nossas referências. Quero aproveitar a versão economista desse ano. Um dos pontos também que o Congresso, né, que a Câmara em especial e os 513 deputados têm, é de aprovar o orçamento, né, da União para o ano seguinte. Como que o senhor vê a atuação dos gastos do orçamento pelo Executivo? Quando a gente pega a peça orçamentária lá no Congresso Nacional, você pega o orçamento como global, 90% dos gastos são gastos que têm vínculo já, são ou verbas carimbadas ou verbas que têm vínculo com repasses constitucionais. Saúde, educação, vou pegar um exemplo aqui no Mato Grosso, a própria Unemat ela tem um vínculo, tem uma PEC, está na Constituição do Estado, que ela recebe X% do ICMS. Então, se a arrecadação sobe, 90% da verba da União, ela aumenta automaticamente porque é repassada. O que sobra para o governo são esses 10%. Que são verbas discricionárias, onde o gestor, o executivo, a Câmara, o Congresso podem escolher para onde vão. O que eu vejo hoje é que existe uma inversão completa de prioridades no país. Você pega as verbas que são automáticas, devido aos dispositivos constitucionais, mas quando sobe esses 10% do orçamento, que não é pouco dinheiro, a gente começa a ver assim, para aí, por que a saúde do Estado está um caos? Por que segurança pública no Brasil, lá no Rio, está esse caos? Aí você vai olhar a composição de gastos. Por que a gente tem gastado 2,4 bilhões com o fundo eleitoral? E depois eu tenho que jogar mais 1,6 bilhões em isenção para televisões que disponibilizam horário eleitoral gratuito? Para que eu tenho que ter uma presidência da República que gasta mais de 600 milhões de reais? Ou uma EBC que tem uma empresa lá no Brasil que é fantástica, uma EPL, Empresa de Planejamento e Logística. Ela tem 200 funcionários, já gastou R$1 bilhão para fazer um trem que não existe, que é um trem que ligaria Rio de Janeiro a Campinas. Então, quando a gente começa a olhar composições dos gastos, a gente vê que os gastos estão para favorecer grupos políticos, principalmente perto da eleição. Você vê que existe um remanejamento de verbas para interesses regionais. E aí vem esses cortes horizontais, que o governo fala assim, não, para atender essa demanda pontual agora, desse período eleitoral ou de outros momentos, eu venho com esse corte e aí atinge educação, saúde, ensino superior, que a gente vê. Mas eu vejo que existe essa inversão. A gente tem que voltar a investir no que é essencial, saúde, educação e segurança, nesses gastos discricionários. Candidato, nosso tempo está encerrando, mas antes de terminarmos, eu queria disponibilizar um tempo para o senhor falar diretamente com as pessoas que estão nos assistindo e dizer para elas por que o senhor deve ser eleito. Eu sou Feliciano Azuaga, professor universitário, morador aqui de Sinop. E eu gostaria de falar com vocês que estão me escutando aí que eu, como você, não suporto mais essa situação que o país se encontra, esse caos político que a gente não consegue mais se sentir representado, e espero ter o seu voto, o seu apoio, 3060 no dia 7, para defender pautas como educação básica, segurança pública, investimento em ciência e tecnologia e fazer com que o Mato Grosso aumente o seu mercado internacional.
Conto com o apoio de vocês, à disposição, e tenho as minhas outras pautas em detalhes lá em vídeos na rede social. Obrigado à Faculdade FACIP, eu acho que é uma forma de você qualificar o debate nesse período que virou guerra, né? As pessoas querem se matar em rede social, e fico sempre à disposição de todos. Muito obrigada, candidato. Agradeço também a presença dos professores Débora Lucas e Clemerson Mendes, e até a próxima edição.